Você já parou para pensar se o que te ensinam hoje sobre o dízimo realmente está na Torá? Será que os líderes religiosos estão sendo fiéis ao que os textos sagrados ensinam? Quem realmente recebia o dízimo? Para que ele servia? E por que tantas igrejas usam os mesmos versículos para justificar algo que pode estar completamente distorcido? Neste vídeo, vamos revelar os segredos escondidos por séculos e confrontar a verdade da Torá com a prática moderna. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua fé para sempre. Shalom. Você está no canal Os Segredos da Torá, onde buscamos a verdade direta das Escrituras Sagradas. Se você valoriza a emuná, fé, e quer desvendar os mistérios da Torá, inscreva-se agora e ative o sininho. E escreva aí nos comentários: eu quero a verdade da Torá e não a tradição dos homens. Vamos juntos revelar o que muitos escondem há séculos. O dízimo é, sem dúvida, um dos temas mais polêmicos dentro das comunidades religiosas atuais. Muitas instituições o utilizam como base fundamental de sua estrutura financeira. Mas será que o entendimento moderno sobre o dízimo corresponde ao que realmente está revelado na Torá? Será que os líderes de hoje interpretam corretamente os textos antigos? Ou será que por trás dessa prática existe uma distorção que precisa ser urgentemente desmascarada? Para responder a essas perguntas, precisamos retornar à origem, à Torá, e compreender de maneira precisa o que ela realmente diz sobre o dízimo. É fundamental observar os contextos históricos, sociais e espirituais em que a prática foi estabelecida e não simplesmente aceitar interpretações convenientes que surgiram séculos depois. A primeira menção ao dízimo nas Escrituras ocorre em Bereshit, Gênesis 14, 18, 20, onde Abraão, após retornar da vitória sobre os reis inimigos, oferece o dízimo dos despojos a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Elohim Altíssimo. Esse evento é frequentemente utilizado como argumento por líderes modernos para justificar o recebimento do dízimo na atualidade. Mas há um detalhe fundamental: Avrão não deu o dízimo de sua renda, nem de seus bens pessoais. Ele deu do que tomou na guerra, um espólio, não um rendimento recorrente. Esse foi um ato voluntário, de gratidão, e não uma imposição legal. O segundo grande ponto sobre o dízimo aparece em Bereshit, Gênesis 28, 20 e 22, quando Jacó, faz um voto a Yahu dizendo que se ele o abençoasse e guardasse em sua jornada, ele daria o dízimo de tudo. Aqui, novamente, temos uma oferta voluntária, baseada em um voto pessoal e não uma ordenança geral aplicada a todo o povo. Mas então, quando o dízimo se torna um mandamento? É em Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio, que a prática do dízimo se estabelece dentro da estrutura da nação de Israel, Yahushai. No entanto, há aspectos muito importantes a considerar. Para quem era o dízimo? De acordo com Bamidbar, Números 18, 21, 24, o dízimo era destinado aos levitas, pois eles não receberam herança entre as tribos de Israel, Yahushai. O dízimo era o sustento deles, pois estavam dedicados ao serviço do Mishkan, tabernáculo. Isso é essencial. Somente os levitas podiam receber o dízimo, e isso era em troca de seu serviço contínuo. E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, Yahushai, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Bamidbar 18, 21. Já os levitas, por sua vez, também deveriam separar um dízimo do dízimo para os Kohanim, sacerdotes, como é dito em Bamidbar 18, 26, 28. Qual era o conteúdo do dízimo? Diferente do que muitos imaginam, o dízimo não era em dinheiro. Em Devarim, Deuteronômio 14, 22 e 23, vemos claramente que o dízimo era dos produtos da terra: grãos, vinho, azeite e animais. Certamente darás os dízimos de toda a colheita da tua semente, que o campo produz de ano em ano. E perante Yahu, teu Elohim, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho
e do teu azeite. Devarim 14, 22, 23. Quando o local de adoração estava muito distante, era permitido converter os bens em prata e, chegando ao destino, gastar esse valor em alimentos para celebrar com a família e os levitas. Não havia ali nenhuma obrigatoriedade de entregar dinheiro a líderes religiosos, como é feito atualmente. O dízimo como instrumento social e espiritual. O dízimo também tinha uma função social. Em Devarim 14, 28, 29, encontramos uma orientação clara de que a cada 3 anos o dízimo deveria ser armazenado nas cidades para suprir as necessidades dos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Um verdadeiro ato de justiça social e não um simples mecanismo de arrecadação para templos luxuosos. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás nas tuas cidades. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e comerão e se fartarão, para que Yahweh teu Elohim te abençoe. Devarim 14, 28, 29. Esses textos mostram que a prática do dízimo, conforme a Torá, estava intrinsecamente ligada ao serviço do tabernáculo, à assistência social e à celebração diante de Yahweh. E não havia estrutura clerical enriquecendo com o dízimo do povo. Hoje, milhões de pessoas são induzidas a crer que o dízimo é uma obrigação eterna para todos os seguidores de Yahweh, sob pena de maldição, pobreza espiritual ou mesmo condenação. Mas de onde vem esse entendimento? Quais versículos as religiões modernas usam para sustentar essa doutrina? E será que eles realmente representam o que os textos sagrados ensinam? Vamos começar com um dos versículos mais frequentemente utilizados em pregações sobre o dízimo. Roubará o homem a Elohim? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaque 3, 8, 10. Esse texto é frequentemente usado como uma ameaça velada. Se você não entregar o dízimo, está roubando de Yahweh. Mas quando analisamos o contexto real, percebemos algo revelador. Malaque está se dirigindo aos sacerdotes corruptos e ao povo de Israel, Yahushai, que havia negligenciado os mandamentos da Torá, inclusive a justiça social associada ao dízimo. A Casa do Tesouro não é um templo moderno ou uma igreja evangélica, mas o Beit HaMikdash, templo em Jerusalém, onde os levitas administravam os bens do povo, conforme orientações de Bamidbar e Devarim. Além disso, essa advertência se aplica à nação de Israel e Yahushai, sob a aliança mosaica, com sistema de sacerdócio levítico e templo funcional. Usar esse texto hoje, fora desse contexto, é uma distorção grave da intenção original das Escrituras. Agora vejamos os principais textos do Brit Hadashah, Novo Testamento, que os sistemas religiosos usam para justificar a prática do dízimo. Matityahu, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da Torá, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Este é talvez o versículo mais citado pelos líderes religiosos para dizer que Yahushua aprovava o dízimo. Mas vamos analisar com atenção. Yahushua está falando diretamente aos fariseus, um grupo de judeus que ainda viviam sob a Torá, com o templo ainda de pé, sacerdócio ativo e sistema levítico funcionando. A crítica de Yahushua não está na prática do dízimo em si, mas na hipocrisia deles, que se apegavam aos mínimos detalhes da lei cerimonial e se esqueciam da justiça, da emuná, fé e da compaixão, os verdadeiros valores da Torá. Ou seja, ele não está ensinando uma nova doutrina, mas repreendendo os líderes por sua falsa espiritualidade. Yahushua jamais instituiu o dízimo como mandamento para seus seguidores. Ivrim, Hebreus 7, 1, 10. Esse trecho é usado de forma distorcida
para afirmar que o dízimo permanece em vigor, porque Avraham deu o dízimo a Malquisedeque, e Yahushua é comparado a esse sacerdote. O texto diz, porque este Malquisedeque recebeu os dízimos de Avraham, e por assim dizer, por meio de Avraham, até Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimos. Ivrim 7, 1, 10. Mas atenção, o propósito do capítulo 7 de Ivrim não é ensinar sobre dízimos para os seguidores de Yahushua. Na verdade, ele mostra a superioridade do sacerdócio de Yahushua sobre o Levítico. O dízimo de Avraham a Malquisedeque é citado como um argumento teológico, não como uma instrução prática. Se lermos o capítulo inteiro, especialmente os versos 11 e 12, entenderemos. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Malquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Aharon? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da Torá. Ou seja, com a vinda de Yahushua, há uma mudança de sacerdócio e, portanto, uma mudança na aplicação da Torá quanto ao serviço e às obrigações do povo. Isso inclui o sistema de dízimos que estava ligado ao sacerdócio levítico e ao templo, ambos substituídos no ministério do Mashiach. Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui temos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu está orando com orgulho, tentando se justificar diante de Yahu, citando suas boas ações. Mas o próprio contexto da parábola mostra que Yahushua está reprovando essa postura arrogante. Ele termina dizendo que o publicano, e não o fariseu, saiu justificado. Logo, esse versículo não é um elogio ao dízimo, mas uma crítica ao espírito religioso vazio de humildade. O dízimo na igreja primitiva. Um ponto crucial é que não há uma única menção na Brit Hadashah de que os seguidores de Yahushua devam entregar dízimos. Pelo contrário, a igreja primitiva vivia de doações voluntárias, partilha de bens e ajuda mútua. Veja, aí vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Mas assim, Atos 2:45. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Yahu ama ao que dá com alegria. Segundo Coríntios 9:7. O sistema de dízimo obrigatório foi implantado somente a partir do século IV, com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano. A estrutura clerical passou a exigir sustentação fixa, e o dízimo foi reinterpretado sob esse novo contexto, totalmente diferente do que a Torá ensina. Os versículos usados pelas instituições religiosas modernas para justificar o dízimo são mal interpretados ou tirados de contexto. Nenhum deles sustenta a obrigatoriedade do dízimo para os seguidores de Yahushua. A prática do dízimo, conforme a Torá, era 1. Em produtos agrícolas e animais, não em dinheiro. 2. Destinada exclusivamente aos levitas. 3. Usada para fins sociais e espirituais. 4. Associada ao templo e ao sacerdócio levítico, ambos encerrados no Mashiach. Hoje, os líderes que exigem dízimos em dinheiro, alegando base bíblica, estão perpetuando um engano teológico que desvia da verdadeira justiça e misericórdia da Torá. Para compreendermos completamente o cenário atual do dízimo e sua manipulação no sistema religioso moderno, é necessário mergulhar em 3 frentes essenciais: o contexto histórico da formação das doutrinas eclesiásticas, a substituição do sacerdócio levítico pelo de Yahushua e os mecanismos de controle emocional e espiritual que passaram a ser empregados por líderes religiosos. O dízimo como ferramenta institucional, a transformação histórica. Nos primeiros séculos após Yahushua, a comunidade de seguidores, os chamados do caminho, viviam em comunhão baseados no amor ao próximo, no serviço ao necessitado e na doação voluntária. O conceito de dízimo como obrigação legal não fazia parte da prática da Querila, comunidade primitiva. No entanto,
A partir do século IV, com o imperador romano Constantino, o cristianismo foi oficializado como religião do império. E com isso, nasceu uma estrutura religiosa institucionalizada, com templos, hierarquias clericais e controle doutrinário. A figura do bispo passou a se assemelhar ao antigo sumo sacerdote, e as exigências financeiras começaram a surgir. É nesse contexto que o dízimo como visto na Torá foi ressignificado. Agora, não mais como sustento dos levitas, mas como tributo para a manutenção da nova estrutura religiosa imperial. O que antes era uma instrução espiritual de partilha e cuidado social, tornou-se um imposto religioso obrigatório, sustentado sob interpretações torcidas das Escrituras. Na Idade Média, o dízimo foi oficializado como tributo estatal em muitos países da Europa, repassado diretamente à Igreja Católica. Pobres camponeses eram obrigados a dar 10% de suas colheitas, mesmo passando fome, para sustentar uma instituição cada vez mais distante dos ensinamentos originais da Torá e de Yahushua. Esse modelo, infelizmente, foi herdado por muitas igrejas protestantes, que mesmo após a Reforma, mantiveram o princípio do dízimo obrigatório como ferramenta de organização e poder financeiro. O sacerdócio segundo Malquitzedek, o que mudou com Yahushua. Como já mencionamos no bloco anterior, Ivrim, Hebreus, capítulo 7, é uma chave crucial para entender o encerramento do sistema levítico. O autor mostra que, com Yahushua, houve uma mudança no sacerdócio. E onde há mudança de sacerdócio, há mudança também da legislação associada a ele. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da Torá. Ivrim 7:12. O sacerdócio levítico era temporal, funcional e simbólico. Ele apontava para algo maior, o Mashiach, que se tornaria nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Malquitzedek. Com essa transição, não faz mais sentido continuar a prática do dízimo como nos tempos da Torá, pois o contexto que o sustentava, templo, lévitas, rituais, foi cumprido e encerrado. Além disso, a Brit Hadashah enfatiza o princípio da doação voluntária movida pelo coração, não por imposição legal. O verdadeiro culto agora não é no templo físico, mas em espírito e em verdade. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Yochanan, João 4:23. Portanto, insistir em práticas associadas ao antigo sistema sacerdotal como obrigação, especialmente o dízimo, é negar a suficiência do ministério de Yahushua. O controle psicológico por trás do dízimo moderno, um dos aspectos mais preocupantes na prática do dízimo na religião moderna, é o uso de medo, culpa e manipulação emocional para induzir os fiéis a contribuir financeiramente. Vamos analisar os 3 principais mecanismos utilizados. 1. O medo da maldição. Usando Malaquí 3:10 fora de contexto, muitos líderes dizem: se você não der o dízimo, está amaldiçoado. Essa ameaça cria uma relação tóxica entre o fiel e Yahu, como se o amor e a proteção dele fossem condicionais a um pagamento financeiro. Mas a verdade é que a maldição mencionada em Malaque era específica à aliança mosaica com Israel, Yarushalai, num tempo em que a negligência ao dízimo prejudicava diretamente os levitas e os necessitados. Não é uma maldição universal aplicada a todo ser humano em qualquer tempo. 2. A promessa de prosperidade. Outra tática comum é a teologia da prosperidade. Dê o dízimo e Yahu te dará 100 vezes mais. Isso distorce completamente a relação espiritual. O ato de dar passa a ser transacional, comercial, e não mais uma expressão de amor e compaixão. O Mashiach nunca prometeu riquezas terrenas a seus seguidores. Pelo contrário, não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Samatitiahu 6:19-20:3. A culpa e a cobrança moral. Líderes muitas vezes expõem publicamente os que não dizimam, insinuando que não têm fé suficiente ou que são egoístas. Isso gera culpa e constrangimento, anulando o princípio da doação voluntária
que a Torá e a Brit Hadashah tanto valorizam. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Yahu ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Se a contribuição é forçada, não há alegria, apenas opressão. A responsabilidade do fiel: discernir e retornar à verdade. Agora que conhecemos a verdade revelada na Torá e no ministério de Yahushua, a pergunta que permanece é: qual deve ser a postura de quem ama a verdade? A resposta está na própria Escritura. Veja, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Não podemos mais ser destruídos por ignorância ou manipulação. A responsabilidade de cada um é buscar, examinar, questionar e retornar a emuná, fé, original ensinada por Yahu através da Torá e reafirmada por Yahushua. Isso não significa deixar de contribuir com a comunidade de fé, mas fazer isso de forma livre, voluntária, alegre e com propósito, como vemos nas comunidades descritas no livro de Maazim, Atos. Comparando o dízimo da Torá com a generosidade voluntária ensinada por Yahushua, enquanto o dízimo estabelecido na Torá era um mandamento específico para a nação de Israel, Yahushalai, com funções sociais, espirituais e sacerdotais bem definidas, a generosidade voluntária, ensinada por Yahushua e praticada pelos seus discípulos, tem outra essência, mais profunda, mais pura e centrada no amor. O dízimo bíblico era entregue exclusivamente aos levitas, que não tinham herança. Ele era dado em forma de grãos, vinho, azeite e animais, jamais em dinheiro. A frequência era determinada por ciclos específicos, anual ou trienal, e incluía celebrações e partilha com os necessitados. Era uma expressão coletiva de justiça e compaixão. Já o sistema religioso atual cobra um dízimo em dinheiro, regularmente, como se fosse uma fatura divina mensal. Mas não há levitas, nem templo, nem sacerdócio levítico. Ainda assim, as instituições continuam exigindo esse pagamento, muitas vezes usando o medo, a promessa de bênçãos financeiras e a culpa para manipular os fiéis. No lugar do amor, entra a obrigação. No lugar da comunhão, entra a cobrança. E no lugar da verdade, entra a tradição dos homens. Mas Yahushua ensinou algo radicalmente diferente. Ele chamou seus seguidores à generosidade sincera, aquela que nasce no coração, não imposta por regras humanas. Como está escrito, cada um contribua segundo propôs no coração, não por obrigação ou tristeza, pois Yahu ama aquele que dá com alegria. Dar com alegria é muito mais poderoso do que dar por medo. A verdadeira contribuição não enriquece líderes, mas transforma vidas. Ela abençoa o necessitado, fortalece a comunidade e reflete o caráter de Yahu em nós. Chegamos à parte crucial desta jornada de descobertas, o momento de amarrar os pontos, responder às perguntas que abrimos no início e compreender como tudo isso impacta, não apenas nossa teologia, mas principalmente nossa prática de fé e relacionamento com Yahu. O que a Torá realmente diz sobre o dízimo? A Torá estabelece o dízimo como uma instituição ligada à terra de Israel, Yahushalai, ao templo e ao serviço levítico. Não era um imposto financeiro, tampouco uma cobrança semanal ou mensal. Era, acima de tudo, uma ferramenta espiritual e social voltada ao cuidado com os levitas, com os pobres, com os estrangeiros e com a manutenção da adoração a Yahu, conforme suas instruções. Era uma prática sazonal agrícola associada à colheita e ao rebanho, jamais vinculada ao salário de um trabalhador urbano, como tentam aplicar hoje. E em diversos momentos, como em Devarim 14, 22, 29, vemos que parte do dízimo era consumido pelo próprio ofertante diante de Yahu, em uma refeição santa e comunitária. Isso revela um propósito celebrativo e relacional, não meramente tributário. Quem recebia o dízimo e para que ele servia? Segundo o Bamidbar 18, os dízimos iam diretamente para os levitas, que, por não terem herança de terras como as demais tribos, viviam exclusivamente para servir no Mishkan, tabernáculo, e depois no Beit Hamikdash, templo. Os levitas, por sua vez,
separavam uma parte para os Kohanim, sacerdotes descendentes de Aharon. Em Devarim 14, 28, 29, vemos que a cada 3 anos o dízimo era estocado nas cidades para abastecer os levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, promovendo justiça e equidade. Portanto, o foco do dízimo era manter viva a adoração a Yahweh segundo suas instruções e sustentar os marginalizados da sociedade. Não era uma ferramenta para a construção de mega-templos, compra de bens luxuosos por líderes ou sustentação de impérios religiosos. O verdadeiro dízimo era uma expressão de serviço, comunhão e amor ao próximo. O que as religiões da atualidade fazem é correto? Não. O uso moderno do dízimo, na maioria das religiões, é uma distorção grave do princípio original revelado na Torá. As igrejas modernas exigem o dízimo em dinheiro, muitas vezes de maneira compulsória e legalista, impondo medo, prometendo bênçãos materiais ou amaldiçoando os que não contribuem. Como vimos nos textos da Brit Hadashah, não existe uma só instrução direta para que os seguidores de Yahushua entreguem dízimos. Pelo contrário, as comunidades messiânicas do primeiro século viviam da partilha voluntária, sem cobrança ou exigência. A generosidade fluía naturalmente da transformação interior que o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, opera em cada indivíduo. Assim, qualquer exigência obrigatória de dízimo por líderes ou instituições hoje é uma forma de usurpação do sistema levítico que foi encerrado com a vinda do Mashiach. A exigência moderna fere tanto o contexto da Torá quanto a prática ensinada por Yahushua. Quais versículos os líderes usam para tentar justificar o dízimo moderno? Os principais textos usados são Malaque 3:10, usado para ameaçar com maldição, mas que, em seu contexto, se refere a sacerdotes e ao templo de Jerusalém. Matit Yarhu 23:23, onde Yahushua fala aos fariseus, ainda sob o sistema da Torá, e não a seus seguidores. Ivrim 7, que menciona Avraham dando o dízimo a Malquitzedec, mas como argumento teológico e não instrução prática. Lucas 18:12, falado por um fariseu orgulhoso e reprovado por Yahushua. 2 Coríntios 9, 6, 7. Este sim, ensina a doação, mas de forma voluntária, livre e alegre, e não como dízimo. Esses textos são frequentemente deturpados por líderes que não ensinam o contexto, ignorando o pano de fundo histórico, linguístico e espiritual das Escrituras. O que é então a verdadeira forma de contribuição? A Torá e a Brit Hadashah convergem em um princípio: a generosidade voluntária. Yahu deseja que seus filhos sejam generosos, não porque estão sendo cobrados, mas porque têm emuná, amor ao próximo e gratidão. Aquele que tem mais compartilha com o que tem menos. Aquele que foi tocado por Yahushua entende que tudo o que possui vem de Yahu e por isso entrega com alegria, sem culpa, sem coação, sem barganha. Quem é generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Mishlei, Provérbios 22, 9. A religião pura e imaculada diante de Yahu, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Yaakov, Tiago 1, 27. Esses são os princípios eternos, não o dízimo como obrigação institucional, mas a generosidade como fruto de um coração transformado. Impacto prático. Por que isso importa? Talvez você se pergunte: mas isso realmente muda alguma coisa na minha vida espiritual? Sim, muda tudo. Quando você entende que não deve mais nada a homens, mas sim tudo a Yahu, você se liberta do jugo da religião. O peso da obrigação se desfaz e a alegria da obediência voluntária floresce. Você deixa de servir com medo e começa a viver pela emuná. Além disso, você passa a discernir quando está sendo manipulado. Você deixa de financiar estruturas que usam o nome de Yahushua, mas não seguem seus ensinamentos. Você passa a investir seu tempo, recursos e talentos naquilo que realmente reflete o reino de Yahu: justiça, misericórdia, verdade. E, principalmente, você se reconecta à essência da Torá,
a simplicidade do Evangelho, a humildade de Yahushua e ao Ruach que nos guia em toda a verdade. O dízimo, como ensinado na Torá, era parte de uma aliança específica, com funções sociais e espirituais muito claras. Ele apontava para valores eternos: partilha, justiça, comunhão. Mas seu formato foi encerrado com o sacerdócio levítico. O que permanece é o espírito do mandamento, não a letra. Infelizmente, religiões modernas transformaram esse princípio sagrado em ferramenta de enriquecimento, controle e dominação. Mas agora, você conhece a verdade. E como está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Yochanan 8:32. Yahu não quer o seu medo. Ele quer o seu coração. Ele não deseja o seu dinheiro como pagamento, mas seu amor como resposta à graça recebida. É tempo de romper com as tradições dos homens e voltar à pureza da Torá e aos ensinamentos de Yahushua. É tempo de viver por fé e não por coação. É tempo de ser livre. Quantas vezes você entregou algo acreditando que estava agradando a Yahu, mas na verdade estava apenas alimentando um sistema criado por homens? A verdade sobre o dízimo foi escondida, manipulada e distorcida. O que era para ser uma expressão de justiça e comunhão se tornou uma ferramenta de medo e controle. Mas a Torá foi clara, e Yahushua revelou ainda mais profundamente o coração do Pai. Agora que você conhece a verdade, cabe a você decidir: continuar na tradição imposta ou viver pela emuná, fé, guiado pelo Ruach, em liberdade e verdade. A verdade liberta, e uma vez liberto, você não volta atrás. Você começa a discernir, a questionar, a crescer. Você para de ser explorado e começa a servir com alegria. Não há maior revolução espiritual do que a que começa com a verdade. Se esse vídeo tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe, comente, questione. E, acima de tudo, estude, busque, cresça. Não aceite mais nada sem examinar antes a luz da Torá. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo, com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.